Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, para dar dicas de bons vinhos para você e também para responder as questões que os amigos e os seguidores nos enviam. Eu começo aqui com a questão do Paulo, que me pergunta a respeito do terroir. Ele pede duas coisas, para eu falar um pouquinho mais a respeito do terroir de Mendoza e para falar também da uva Bonarda. Bom, Paulo, o terroir de Mendoza é uma coisa muito diversificada, porque você imagine que Mendoza, que aliás concentra 75% de todas as vinhas argentinas, ela se estende de norte a sul por 200 quilômetros e de leste a oeste por 150 quilômetros. É vinhedo que não acaba mais. E se você considerar distância dos Andes, a diversidade climática, o tipo de água, são muitas variantes do tipo de solo, a amplitude térmica, além, obviamente, de detalhes do solo. A diversidade é muito grande e merece mergulhar nisso, e a melhor maneira de fazer é você procurar vinhos do mesmo padrão de preço de regiões distintas dentro de Mendoza para você ver a diversidade. Eu tive uma vez a oportunidade de participar de uma degustação de 15 Malbecs feito pelo Zucardi, o Sebastião Zucardi, filho do José Alberto Zucardi. Há muitos anos isso, em coisa de mais de 10 anos atrás, ele separou 15 exemplares de Malbec, todos de Mendoza, todos 100% Malbec, e nenhum era igual ao outro, todos muito distintos, o que prova uma diversidade muito grande. Agora, a grande novidade na Argentina tem sido os vinhedos de altitude. Eu acabei de visitar lá, a convite da Catena, os vinhedos Adriana, que são o creme de la creme hoje da Argentina, onde tem os verdadeiros Gran Cru argentinos, e fiquei maravilhado. Fiz até um vídeo que tem quase 1 hora, você encontra aí no meu canal, você pode digitar aí Vinhedo Adriana, você vai aparecer esse vídeo bem recente. Mas eu tenho um vídeo aqui também que é menor e que mostra bem essas diferenças, feitos pela própria Laura Catena. Dá uma olhada que bacana. Welcome to the Adriana Vineyard, which to me is the most beautiful place in the world. About 20 years ago, I came to this place and saw that there were some parts of the vineyard where the vines were growing and thriving, and other parts where they looked so sad. And I asked the viticulturist, what's going on? And he said, if I could replant this vineyard, I would pull out all the vines, mix the soil with a bulldozer, and then replant. The soils were completely different from one place right here to 5 feet away. By studying the soils, we realized that there's actually not just one vineyard here. There's 300 vineyards, and each one of these little parcels needs to be farmed separately to reach its full glory. What we're doing here is we're actually studying the rhizobacteria which live in the roots and help the vines survive in this very dry climate. After a couple days, we got this, the amazing rhizobacteria of the Adriana vineyard. The vineyard is alive. To make great wine, we need to promote the health of everything, from the microorganisms in the soil that help the roots absorb the nutrients, to the fungi, to the little ants that eat the organisms, to the little owls that dig deep and allow for oxygen and water to go into the soil. If we did not have this whole ecosystem here, we could not make great wine. If we understand why the microbes are important, why the soil is important, why the sunlight intensity here at high altitude is important, then we can preserve it. We call this catenomics, this philosophy of doing everything we can to preserve what's special and what we treasure in our own land. These microbes, these insects, these vines, they are Argentinians, just like I am. Muito interessante, né, gente? Que diversidade e quanto estudo atrás de detalhes que o consumidor não faz a menor ideia, né? Bom,
O Paulo, respondendo também a respeito da Bonarda, a Bonarda, que é um vinho que eu gosto muito da Argentina, a gente precisa lembrar que ele não tem nada a ver com a Bonarda do Piemonte, que a gente também conhece bastante aqui no Brasil, tem bastante diversidade de Bonarda, eu digo importado, né, de vinhos italianos, mas a Bonarda argentina, ela na verdade é o que chamam de Douce Noir ou Corbeau. É uma uva francesa, ela tem outro estilo, embora também seja muito macia, muito sedutora, com um toque de dulçor muito sedutor e produzir vinhos maravilhosos. Sou grande fã, eu acho a Bonarda um vinho especial para acompanhar os queijos picantes, os embutidos picantes também. Ela faz um contraponto muito gostoso. Eu acho um vinho extraordinário e você tem bons exemplares de Bonarda aqui no Brasil, tá certo? Obrigado, Paulo, por contribuir. O Antônio Vitor me escreveu perguntando para explicar que ele gostaria de saber por que essa coisa das lágrimas na taça do vinho, a gente chama de lágrimas, outros chamam de pernas, que escorrem pelo interior da taça do vinho. E olha, isso é muito interessante, foi uma das coisas que me intrigou muito quando eu comecei a querer estudar um pouco mais sobre vinho, Antônio, e o que acontece é o seguinte, essas lágrimas que a gente vê acontecem porque a velocidade de evaporação da água, do álcool e as suas referências também de tensão de superfície são diferentes. Então o que acontece? O álcool acaba demorando mais para escorrer na taça e dessa forma essa relação das lágrimas com o álcool, com o volume de álcool, tem tudo a ver. Normalmente um vinho que tem mais lágrimas e mais grossas são vinhos com maior teor de álcool, tá certo? Interessante, né? O Edgar também me escreve perguntando a respeito da harmonização do cordeiro que ele viu a semana passada, onde eu defendia. Vocês desculpem que hoje tem um pouco mais de cachorro latindo aqui, porque eu estou gravando num domingo, a minha agenda anda pesada e eu tive que trabalhar no domingo. E domingo tem mais cachorro na rua, então peço desculpas a vocês. Mas enfim, essa questão da harmonização do cordeiro com o taná que os uruguaios fazem, pouca gente sabe, mas ela é uma tradição que ficou do passado, porque o cordeiro que existia antigamente no Uruguai era um cordeiro de uma raça muito rústica, um sabor muito forte, quase rançoso, que pedia um vinho muito mais estruturado, muito mais forte do que seria um vinho mais adequado para o cordeiro. Hoje não existe mais isso, porque o cordeiro uruguaio, que é dos melhores, aquele cara mora, é uma delícia, uma carne exatamente como eu falei, um pouco gelatinosa e um pouco adocicada, e que fica melhor com merlot, sim. E essa coisa de taná com cordeiro é uma coisa que os uruguaios fazem mais, é para brasileiro mesmo. Mas pode ter certeza que harmonizar, você pode fazer o teste, eu sou grande fã de taná, mas para o cordeiro eu prefiro merlot. Teste os dois que você vai ver que interessante. Olha, na sequência é interessante, o Israel tem duas questões, uma do Israel que pergunta se eu acho que o Brasil tem bons tanás, e outra do Danilo que me pede para indicar bons tanás. Olha, o Israel, sem dúvida que o Brasil tem ótimos tanás, muito bons mesmo. A Miolo tem um lá debaixo quase divisa com o Uruguai, que é maravilhoso. Agora, de modo geral, na minha opinião, o Brasil trabalha de uma maneira um pouco fina demais o taná. Eu gosto de taná mais rústico. Eu prefiro os tanás uruguaios tradicionais. Aqui no Brasil eles são um pouco macios demais para o meu gosto. E eu acho que tem tanta diversidade de uva que nós não precisamos amaciar um taná. Taná, na minha opinião, deve ser feito para quem está a fim de tomar um taná, aquele vinho que você quase corta com a faca
muito adstringente, muito potente, muito intenso, com uma presença de tanino muito forte. Eu gosto mais desse tipo de taná, especialmente com as carnes sangrando. Mas gosto demais, o Brasil tem ótimos tanás, e respondendo ao Danilo, que me pede para indicar, eu fiz aqui uma relação de alguns que me vêm à cabeça já de cara. Você quer ver? É o caso, por exemplo, do Almaden Taná. O Almaden Taná é sensacional. O Aurora Reserva, que além de bom, é barato, é delicioso. O Lendas do Pampa já é um pouco mais caro, mas o Lendas do Pampa é um grande taná. O Panizon também tem um bom taná, um taná bom e barato. O Virtus da Monte Pascoal também muito gostoso. O miolo que eu comentei, que é o miolo Vinhas Velhas taná, excelente. O El Gaúcho da Donguerino, também um belíssimo taná. Um dos pioneiros aqui no Brasil com taná, o Gran Reserva Dom Laurindo, espetaculares, são vinhos muito gostosos que valem a pena. O Maurício também me escreve perguntando a respeito dos contrarrótulos. Achei tão interessante essa pergunta, porque ele falou o seguinte: Didu, eu vejo que os vinhos que você indica, italianos, argentinos, chilenos, portugueses, sempre tem um contrarrótulo escrito em português e não na língua deles. Você pode me explicar por que isso? Eu achei tão sensacional essa pergunta, porque o Brasil está inundado de vinhos que vieram pelo descaminho, como chama, que quando você traz um produto que, embora passível de importação no Brasil, não foi nacionalizado. Então ele não tem esse contrarrótulo. Muitos até são falsificados, o que é ainda pior. Agora, o Maurício, você deve sempre... Um vinho legal no Brasil, ele deve sempre ter um contra... Esse vinho, por exemplo, é um vinho francês maravilhoso, o Chateau de Beaucastel, da família Perrin, e ele é importado pela Mistral. Está aqui o rótulo da Mistral e aqui o contrarrótulo em português, onde você tem todas as informações, inclusive o número de registro no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Comércio, tá certo? Esse rótulo é fundamental, esse contrarrótulo em português é a primeira coisa que qualquer consumidor tem que procurar em qualquer vinho. Toda vez que alguém anuncia para você, oferece um vinho para você, você fala, me mostra o contrarrótulo, por favor, porque o Brasil está inundado por conta da responsabilidade até do próprio governo, que exagera em impostos, tributos de toda espécie e uma série de burocracias que deixa o vinho muito mais caro. Normalmente multiplica-se por 7 o valor do vinho que foi importado para cobrir todos esses custos. Então os oportunistas sempre trazem vinho na mala aí, eu também trago vinho na mala quando viajo ao exterior, mas trago vinhos que não existem aqui, alguns vinhos que eu tenho gosto, uma curiosidade, uma novidade que não existe no Brasil. Aqui no Brasil você deve procurar sempre um importador oficial daquele produtor, e esse vinho tem que ser sempre com o contrarrótulo em português. Tá certo, Maurício? Fuja desses negócios da China, é só na China, hein? Você acaba tomando sabe-se lá o que tem dentro, ou pagando barato por um vinho que está totalmente alterado, que veio de maneira irregular. Enfim, fuja disso. Bom, vamos às nossas dicas, gente. Olha, eu começo de cara com um Jerez maravilhoso, porque nós estamos na semana do Jerez, o Sherry Day, que eles chamam. Aqui no Brasil fazem a semana do Jerez. Então eu fui pegar um Jerez que eu gosto muito, de um importador amigo super confiável. Você quer dar uma olhada? Olha que bacana. Orlando, vamos de Jerez? Semana do Jerez, Delgado Zuleta, você foi trazer um cara excepcional, tá deitando e rolando, já comprou mais, já 2 vezes, né? Já. Essa é a 4ª vez. É a 4ª vez? Me fala um pouquinho desse produtor.
É um produtor muito antigo, é uma das vinícolas mais antigas da Espanha, dizem que talvez seja a segunda mais antiga, não é? O Jerez é feito, né, numa região muito específica, né, que é a região de Jerez de la Frontera, e né, tudo é produzido nos terrenos de albariça, que eles chamam, né, aquela terra branquinha, né, que reflete a luz do sol, e com a uva Palomino, é a única uva que se faz o Jerez, né? E é uma coisa muito versátil, pode se tomar sozinho, como aperitivo, pode se tomar... Eu pessoalmente tomo muito antes do início da refeição, uma tacinha. Eu gosto muito, como esperando a comida, você tem ali uma azeitona verde à mão, uma amêndoa torrada salgada, pelo amor de Deus, uma tacinha de fino. E tá caro não, Orlando? Não, ele tem um preço muito bom, R$149. É verdade, é? É um Pô, é o Jerez mais em conta que eu conheço. Ele... Tá um ótimo preço. Pela qualidade e pelo Maravilha. preço, é uma opção extraordinária. Gente, não deixe de provar, hein? Aproveite aí. Premium Wines. Olha, gente, e tem também, gostou dessa dica de o Jerez? Eu gosto demais de Jerez. Tenha sempre à mão um Jerez fino, que é muito elegante. Você, para receber um amigo de última hora, é só ter um vidrinho de azeitona verde na geladeira e tá feito uma recepção com elegância. Se tiver umas amêndoas torradas salgadas, ainda melhor, que também é fácil de ter, deixar sempre à mão. E se o amigo não veio visitar, você tome você, só tá assim enquanto espera a refeição. É um grande aperitivo. Mas olha, as dicas dessa semana contemplam também um toscano que eu adoro. Quer ver qual é? Então, gente, esse Pitini aqui, eu adoro o Pitini Mário Primo, que é uma delícia de toscano e tem predominância da Sangiovese, 80%, mas ele também tem canaiolo, tem um toque de Merlot, e ele coloca essas brancas, como se fazia no passado, a Malvasia e a Trebbiano. Resulta num vinho muito fresco, muito gostoso, gastronômico, bom para os antipasti italianos. Olha, ideal é você refrescar um pouquinho na geladeira, viu? Tome ele a uns 15 graus aí que você vai ter mais prazer. Ele custa R$ 132 na 20 vinhos. Olha, sensacional. É o que como se tomava antes da receita do Bettino Ricasoli lá em 1872, que baniu as uvas brancas da receita. Que tal, gente? Não é boa essa dica? Esse Mário Primo é o máximo, eu tenho sempre comigo. Olha, eu quero indicar também um vinho agora do Alentejo. Que tal? Vamos ver qual é? Olha, esse delicioso alentejano, que tem as castas Alfrocheiro, Aragonês, Trincadeira e Tinta Caiada, é um vinho do produtor Monte do Álamo. Belíssimo assemblagem. Ele usa essa mistura de castas que são bastante comuns lá na região, onde o aragonês tem 50% de participação, e dá a principal característica do vinho, mas ele tem também a trincadeira, tem a tinta caiada, tem o alfrocheiro, delícia de vinho. Ele custa R$ 140 e olha, é uma belíssima oportunidade para você fazer uma harmonização com aqueles guisados, uma boa carne de panela. Sempre gosto de indicar a carne de panela, que tem sempre aquela sustância, né? aquele molho muito intenso e característico, e que fica muito bom com um alentejano como esse. R$ 140 na 20 vinhos. Então, gente, mas nós temos também vinho do Chile. Eu selecionei para vocês um chileno sensacional e que você vai gostar. É um Syrah Gran Reserva. Vamos ver qual é? Eu queria indicar para vocês essa semana aqui na World Wine esse produtor Bisquete. É um grandíssimo produtor de qualidade e muito reconhecimento. E esse Syrah
Gran Reserva, o La Joia, ele tem muita classe, estrutura, um vinho goloso com frutas negras no nariz, uma boa acidez. Ele fica excelente com as carnes grelhadas especialmente. Ele fica bom também com os pratos de média intensidade. Fica muito bom com os queijos maduros. Inclusive fica bom com aquelas massas à bolonhesa, aqueles molhos de tomate com carne ou com músculo que ficam untuosos e bastante intensos. É um vinho que está custando R$ 141 na World Wine e é um belíssimo exemplar do que a Syrah pode mostrar lá no Chile. Bom, gente, agora eu tenho duas indicações, são dois vinhos do Porto. Olha, você vai ficar impressionado, porque só pela garrafa, a hora que você vê a garrafa, você vai falar, bom, não quero nem saber, eu vou comprar só pela garrafa. Muito bonitinha a garrafa, muito charmosa e olha, o que tem dentro vale muito mais do que a beleza da garrafa. Vamos ver quais são? Então, gente, eu queria mostrar para vocês esses dois vinhos do Porto, lançamento do meu amigo Dominic Symington, da Grahams. O primeiro é esse moscatel galego, é o blend número 5, né? Ele é feito com moscatel galego e com malvasia fina. E é um vinho do Porto que foi pensado especialmente para mixologia, que é como chamam hoje essa coisa dos drinks, né? Que está tão em moda. E eu gosto demais. O problema é que você embarca nos drinks e vai embora, né? Mas esse aqui, eu não abro mão para o meu Portônica, que eu gosto sempre de fazer, e é um espetáculo, sem contar essa garrafa, né, gente? Não é linda? Ele custa R$ 386 na Mistral. Olha, e outra coisa, dá uma olhada nesse aqui. Esse aqui é o blend número 12. No caso do blend número 12, qual a razão de chamar número 12? A razão é que eles são colhidos à meia-noite. Essas vinhas são parcelas especiais, por isso chamam de blend, é uma mistura de algumas parcelas que os Symingtons têm de muita altitude e que são todas de touriga nacional, com muita idade. E elas são colhidas à meia-noite e por isso virou blend número 12. Outra garrafa maravilhosa e, como eu falei, cujo conteúdo é ainda mais precioso. Custa R$ 386 na Mistral. Gente, não é demais? Fantástico, né? Esses Symingtons, eu vou dizer, viu? Que vinhos maravilhosos. Falei para você, né? Só a beleza da garrafa. Bom, para terminar, eu tenho ainda dois espumantes da França. Mas olha, com duas curiosidades. Nenhum deles é de champanhe e um nem é de uva. Ficou curioso? Dá uma olhada quais são. Geoffroy, um espumante que não seja champanhe, conta para mim. Então, isso é a região do Champagne. Na verdade, o Dom Perignon aprendeu a fazer champanhe nessa região. A primeira bolha do vinho foi em Limoux, não é Exatamente. Isso? Sempre os monges, né? Sempre. Estão sabendo viver essas pessoas. E aqui a uva é a Blanquette de Limoux. A uva principal é a Mosaic. Mosaic, eles chamavam de Blanquette porque ela ficava florida, branquinha e virou Blanquette. Tem um pouco de Chenin Chardonnay, mas a maioria é Mosaic. Sensacional. E que faixa de preço que está? Está sendo em torno de R$150. Bom para aperitivos, né, Geoffroy? Para aperitivos, mas está tomando um pouco de estrutura, tá? Dá para fazer coisas legais como ela tem uma picânciazinha, não é? Os Blanquettes? Exatamente. Sensacional. Merci beaucoup. Je vous en prie. Geoffroy, qual é a novidade hoje, hein? Hoje temos saindo da região da Champagne e cara que chama Normandia, cara que chama Eric Bordelais, que trabalhou anos na região de Champagne e então
está reproduzindo todos os métodos da Champagne, mas na Normandia com peras. Com peras. Então, é muito pouco conhecido, né, Geoffroy? Um espumante de pera. Toda vez que eu sirvo para alguém é uma surpresa. Uma descoberta. Todo mundo adora. Exatamente. É quase um refresco. É muito leve, muito sedutor. Exatamente. E o álcool é baixinho, né? É baixinho, em torno de 5 graus de álcool. Sensacional. Mas tem uma bela complexidade, Champagne. Muito legal. Ele vai bem com o que, Geoffroy? Isso vai funcionar muito bem com vários queijos de cabra, vai dar um super contraste, mas também pode harmonizar com alguns peixes. Claro. Está em que faixa de preço? Isso está saindo em torno de R$130. Maravilha. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gostaram, gente? Olha, a seleção tá de primeira, hein? Eu, como digo sempre, você vai fazendo a sua adega devagarinho. Compre uma garrafa, gostou, compre 2, 3, deixa lá armazenada. Não tenha pressa, um vinho é para dar prazer pra gente, tá certo? O que eu tinha para vocês essa semana era isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda. E se você quiser, você pode se inscrever. Porque quando você se inscreve, toda vez que tem um vídeo novo do Didu, você vai ficar sabendo. E olha, compartilhe, gente, me ajude a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Saúde!